nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Versículos de 7 a 11. Primeira Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Diz a palavra de Deus: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Pai Santo, na Tua presença estamos aqui, continuando este culto que alegremente nós estamos oferecendo a Ti. Nesta hora, Senhor, em que a Tua mensagem vai ser entregue. Nós precisamos, Senhor, que Tu continues usando de misericórdia para conosco, ungindo-nos, para que entreguemos a Tua mensagem conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer. Ó Pai, tem misericórdia também daqueles que vão ouvir a Tua mensagem, para que eles, ó Pai, possam ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, possam entendê-la. E muito, ó Pai, nós queremos te agradecer que o número tem crescido acima das nossas expectativas. Que ouvem e ainda não são convertidos, possam vir a se converter e a viver uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje e sempre nós te oramos. Amém. Como é que você está vivendo a sua vida? Qual é o grande objetivo da sua vida? É continuar julgando os outros ou viver para Deus e cuidando uns dos outros? O que nós observamos em toda a Bíblia, e esse texto crava muito bem, é que nós devemos viver para Deus
e cuidar uns dos outros. O apóstolo Pedro está continuando a sua carta. E ele continua. Ele está escrevendo esta carta no momento em que os cristãos estão sofrendo muito. E então, por isso que a mensagem dele é uma recomendação de que nós devemos viver para Deus e em harmonia com os nossos irmãos. Neste momento de dificuldade, neste mundo onde só o ódio tem prosperado e as perseguições se avizinham, por culpa nossa, nós não estamos pregando o amor e deixando espaço para que os discípulos de Satanás preguem o ódio, logo, logo nós estaremos sofrendo as consequências, sendo perseguidos quando formos pregar o amor. Então, o apóstolo Pedro está recomendando-nos a viver para Deus e amarmos-nos uns. Eu inicio na introdução desta mensagem já com uma pergunta. Você que está me ouvindo, se considera uma pessoa amorosa? É claro, se você é cristão ou cristã de fato, você é uma pessoa amorosa. Mas isso é verdade mesmo na sua vida? Como eu disse, o apóstolo Pedro está escrevendo esta carta. E ele enfatiza o sofrimento triunfante. Sofrimento daqueles que estavam pregando o evangelho que poderiam, talvez, os conduzir à morte. Pedro começa a exaltar o sofrimento triunfante, tendo em mente o final. Se estamos sofrendo hoje, aqui e agora, a nossa mente não deve estar no sofrimento, mas no final de tudo. E qual é o final de tudo que o apóstolo Pedro está falando? É a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nos exorta a vivermos obedientemente. A vivermos obedientemente na expectativa do retorno de Deus. Pedro lembra a nós, todos os leitores das suas cartas, que a volta de nosso Senhor Jesus Cristo pode acontecer agora, a qualquer momento, amanhã. Portanto, nós devemos continuar lembrando da exortação de nosso Senhor Jesus Cristo e vivermos vigilantes. Vivemos vigilantes, mantendo uma expectativa correta. Qual é a expectativa correta? É a expectativa da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque não falha. Essa é a única esperança que nós temos e vivemos por ela, que Cristo vai voltar e que os salvos retornarão com ele. Pedro está utilizando da perseguição a seus irmãos cristãos para despertar nele
algumas verdades importantes que muitos de nós, muitas vezes, não prestam atenção nelas. Então, prestemos atenção agora. Quais são as verdades importantíssimas aqui? É que este mundo não é tudo que existe. Muitos de nós, até que ouvimos a mensagem do Evangelho, dizemos que somos crentes, nós vivemos a vida como se esse fosse apenas a única vida que existisse para nós, o único mundo que existisse. A segunda verdade cristã: este mundo não é o nosso lar. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que ia para junto do Pai preparar morada para nós. Então, Jesus Cristo está preparando para nós, os seus filhos obedientes, morada no nosso lar eterno. Então, este mundo não é o nosso lar. Em terceiro lugar, aqueles que são verdadeiramente crentes têm um futuro garantido. Um futuro garantido que é tão maravilhoso que nós não temos palavras para descrevê-lo. É tão maravilhoso, não pode ser descrito com as palavras. Em último lugar, nós temos uma única oportunidade. Prestem atenção. Uma única oportunidade de nos ajudarmos. Esta é agora, é aqui a oportunidade de nos ajudarmos mutuamente. De nos amarmos mutuamente, nos ajudarmos mutuamente. Também é a única oportunidade de falar aos outros a respeito de Cristo. Por que estamos perdendo essa única oportunidade? Será porque não conhecemos Cristo? Será porque não tivemos uma experiência verdadeiramente com Cristo? Estamos ouvindo os falsos profetas que estão pregando outro Deus que não o Deus da Bíblia, um Deus que é servo, não um Deus Senhor. Estão pregando outro Cristo que não é o Cristo, que morreu pelos nossos pecados e deixou ensinamentos de como deve ser o nosso comportamento e o nosso procedimento. Então, meus irmãos, o que é cuidar? Estamos falando de viver para Deus e cuidar dos nossos irmãos. O que é cuidar? Cuidar significa trabalhar a favor dos nossos irmãos. Trabalhar a favor dos interesses dos nossos irmãos. Preocupar-se com o nosso irmão. Aplicar a nossa atenção aos nossos irmãos. A Bíblia nos ensina. Nós devemos imitar Deus. Assim como Deus cuida de nós, vamos cuidar dos nossos irmãos. Vejam, no Salmo 103, versículo 13, a experiência inspirada. Servo de Deus Davi, ele diz, lançando sobre ele, isto é, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro, no capítulo seguinte a esse, capítulo 5,
no versículo 7, ele fala, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Salmo 103, 13 como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de quem? O Senhor se compadece de quem? Que o temem. O Senhor se compadece dos que os temem, não são de todos. É dos que o temem. No Salmo 40, 17, nós lemos: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó. Meus irmãos, a igreja é uma família de Deus, onde há crianças, onde há jovens, onde há pais, filhos, adultos, idosos. É nosso dever, e mais do que é um dever, é nosso privilégio cuidar uns dos outros, servirmos uns aos outros. Este é o ensino da Bíblia. Isso é o que nós estamos aprendendo hoje de manhã, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 a 11. Então, vamos observar o que Pedro está nos ensinando aqui neste texto. Primeiro, no versículo 8, ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Numa entrevista com um médico missionário que fechou o seu consultório em Nova York, consultório do médico famoso, e foi cuidar dos africanos, cuidar dos doentes na África. Quando perguntaram ao pastor e médico Dr. Albert Schweitzer por que ele havia deixado tudo em seu país e ido para a África cuidar dos doentes, a resposta: por amor. Nós cuidamos dos nossos irmãos por amor a Deus. Nós nos sacrificamos pelo Evangelho por amor a Deus, porque primeiro Ele nos amou. Nós cuidamos dos nossos irmãos por amor a Deus, porque primeiro Ele cuidou de nós. O amor é a força. O amor é o poder que impulsiona o cristão a cuidar do seu próximo. Impulsiona o cristão a cuidar do seu irmão. A Bíblia fala, nós devemos amar de coração. Amar cordialmente. Amar uns aos outros com amor de irmão. Amor fraternal. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra aos outros. Preferindo que o irmão seja honrado,
do que eu. A palavra do versículo 8 fala também do amor intenso. O que significa intenso? O mais esticado possível, o mais tensionado possível. Essa palavra era usada no passado para descrever um corredor correndo e usando o máximo do seu esforço, usando todas as suas forças, com todos os seus músculos tensos, movendo-se com o máximo do seu esforço, seus músculos tensos e alongados até o limite máximo. Esse é o amor intenso. Então, nós devemos amar o nosso irmão, que a Bíblia manda, até o limite máximo. Limite máximo é o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós. Veja o que o apóstolo Pedro fala também. Na sua primeira carta, no versículo 1, no versículo 22. Se vocês estivessem com o texto aberto na mão, quem estiver, fica fácil, porque eu estou na vizinhança do texto que estamos lendo. Diz o texto: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O apóstolo Pedro, usando o Espírito Santo, colocando na mente, no coração do apóstolo Pedro as mesmas palavras que colocou na mente e no coração do apóstolo Paulo. Esse tipo de amor, meus irmãos, requer, de fato, que o cristão coloque o bem espiritual do seu próximo na frente do dele. Em vez de eu querer crescer espiritualmente sozinho, eu tenho que ajudar, cuidar do meu irmão, até para que ele possa crescer mais do que eu, espiritualmente. Coloco o bem dele à frente dos meus próprios desejos, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Mesmo quando eu vou pregar o evangelho e o outro me trata rudemente, por causa do amor de Deus, por causa do amor que eu tenho a Deus, eu continuo amando aquela pessoa e continuo pregando o evangelho a ele do mesmo jeito. Veja que a Bíblia fala sobre o amor. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 13. E vamos ler a partir do versículo 4 até o 7. Preste atenção, coloque isso, mentalize isso, grave isso na sua mente. Esse é o amor do qual Pedro está falando, é o amor sobre o qual eu estou pregando hoje de manhã. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Paulo continua esta mensagem quando ele escreve aos Filipenses. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 4.
Inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, que há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. De modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente, não também cada qual o que é dos. Olha, meus irmãos, vejam aqui quando Paulo escreve a Filipenses, ele diz: eu quero ter a alegria completa. Eu estou alegre com vocês, mas eu quero que a minha alegria seja completa, porque esta também é a alegria de Cristo. Como é que se completa a alegria? Então, o próprio apóstolo Paulo diz: de modo que penseis a mesma. Tenhais o mesmo pensamento. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quando eu estava estudando esta mensagem, eu lembrei do meu tio, Zusa, o irmão mais velho da minha mãe. Ele era pastor batista. E eu era uma criança, um adolescente com 12 anos de idade, estava começando a pregar o evangelho. E um dia eu o confrontei, dizendo que não entendia por que tanta denominação. E não entendia porque ele tinha saído da igreja presbiteriana para a igreja batista. E ele me deu uma explicação naquela época que eu nunca esqueci. Meu filho, este é o grande amor de Deus, que permitiu ao homem a criar denominações que pensassem diferente, para que todo mundo vivesse em paz na sua própria denominação, sem brigar por qual era a doutrina certa ou errada. Parece uma coisa, do ponto de vista sociológico, resolutiva. E que satisfizesse a vontade humana. E eu lembrei dessa minha conversa, e foi durante algum tempo, e não foi uma conversa muito pacífica. E eu passei a ouvir essa história que a razão das denominações é para que cada um ficasse no lugar em que ele concordasse. E eu começo a crescer, começo a ler, começo a ver as brigas dentro da igreja. E as igrejas se dividindo. Igreja presbiteriana carismática, igreja presbiteriana renovada, igreja presbiteriana unida, igreja presbiteriana de não sei quando. E a igreja presbiteriana unida foi o grupo que mais brigou dentro da igreja. Interessante essas anomalias humanas. E hoje eu tenho uma visão da igreja presbiteriana do Brasil diferente do que eu tinha naquela época, aos 12 anos de idade. Eu pensava que era uma igreja. Hoje nós temos, dentro da igreja
Presbiteriano do Brasil, vários grupos que pensam doutrinariamente diferente. Gente que nem calvinista é. Nós temos, talvez mais da metade dos pastores presbiterianos hoje são armenianos e não calvinistas. Que loucura, meus irmãos! Que loucura! O apóstolo Paulo está dando para nós a iluminação certa, o caminho certo. Quem é cristão pensa igual o outro, porque nós pensamos de acordo com os ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos de Cristo são. Então, o resto é baboseira, pecado humano, Satanás usando a estratégia mais usada no mundo na arte de guerra, que é dividir para governar. E então os grupos que se dizem cristãos se dividiram. E em vez de brigar com Satanás, ficam brigando uns com os outros. Temos não, porque eu não tenho não. Muitos têm levado mais tempo brigado com os outros de outras denominações do que com Satanás. Eu prefiro usar o tempo que tenho para brigar com Satanás. Veja que coisa linda. Completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa. Meus irmãos, nós não temos opinião própria. O crente é servo de Deus, pensa de acordo com a palavra de Deus. Por isso que nós pensamos a mesma coisa. Agora, se cada um de nós vai pensar de acordo com o filósofo A, sociólogo B, aí nós vamos pensar diferente. Mas nós nos tornamos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos comprometendo em ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Se não pensamos a mesma coisa, estamos errados. Está errado exatamente aquele que não pensa igual o que a Bíblia ensina. Cuidar do outro é um gesto de amor. No versículo 9, o apóstolo: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O que significa isso? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O que significa isso? Sem reclamação, sem queixa. Sabe, meus irmãos, deixa eu usar um exemplo aqui. A nossa irmã Eliude resolveu, depois que enviou, ser missionária. E foi se preparar no Instituto Bíblico do Norte. Está se preparando lá para ser missionária. Ela foi em fevereiro. Está aqui no final de abril entre nós. Quantos de nós já convidou a Eliude para almoçar, para saber como ela vai, se ela está gostando de almoçar ou jantar ou conversar, ou ligou para ela? Isso é a prática da hospitalidade. Eu lembro, lá em casa, na roça, minha mãe os outros colocavam os capões no chiqueiro para engordar, para festas, para aniversários. Minha mãe colocava para os missionários. Cada vez que o missionário ia lá, era uma festa. Cada vez que o pastor ia lá, era a festa, era a coisa mais importante, a alegria maior do mundo. O sítio todo ficava alegre com a presença dele. Esse é o espírito de hospitalidade que o apóstolo Paulo está falando aqui. Em vez de lastimar, de queixar, porque vai comer do arroz, do pouco arroz que tem, muito pelo contrário, dava glória a Deus por ter o arroz. Vocês talvez não conheçam o que é capão. Capão é um frango
castrado. Ele cresce e fica muito grande. É muito comum lá na roça, lá no sertão. A Bíblia está falando aqui que, de fato, um dos sinais de que existe amor no coração é gostar de hospedar. Veja Colossenses, capítulo 3, versículo 17. 23. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que significa isso? Que nós, por que a minha mãe e o meu pai achavam uma bênção ser hospitaleiros? Por quê? Eles nem conheciam, muitas vezes o missionário vinha dos Estados Unidos, chegava lá a primeira vez, eles nem sabiam quem era. Sabe por quê? Porque eles faziam para Deus, por amor a Deus. Eles faziam com amor para o Senhor. Aquele missionário, viesse de onde viesse, ele vinha pregar o Evangelho, então ele vinha enviado por Deus. E alguém que é enviado por Deus deve ser recebido com amor. Portanto, meus irmãos, não é bem o que eu faço que significa muito. O que significa muito é como eu faço. Muitas vezes eu hospedo, a igreja pede para eu hospedar, e eu hospedo, mas forçadamente. E a palavra de Deus diz que eu devo fazer com alegria. Por quê? Porque aquilo eu estou fazendo não é por causa daquela pessoa que eu estou fazendo, é por amor a Deus, é para a glória de Deus. Então, esse cuidado, nós cuidamos do outro com prazer, de boa vontade. Esse é o verdadeiro sentimento cristão. Meus irmãos, eu me entusiasmei muito e estou na metade da mensagem, o resto da mensagem fica para hoje, à noite. Então, a gente conclui. Já tem a mensagem pronta para domingo. Só falta uma agora pronta. No próximo, então, hoje à noite, nós concluímos esta mensagem.